O Vasco hoje entrou naquele voo de cruzeiro, né? Sabe, tem a decolagem, aí vem o voo de cruzeiro. Por quê? O homem começou a trabalhar, o Alexandre Matos. A gente tá acompanhando desde o final da sexta-feira, né? A chegada do Alexandre Matos, ele chegou nos últimos dias, tirou foto com fãs, já falou da renovação. Falou não, né? Mas internamente, é claro. Ele falou da renovação do Ramon Dias, que deve sim renovar por mais um ano. E aí temos 3 nomes, Gabriel Farias, nesse radar do Vasco, dentre chegadas e partidas. O Paulo Henrique deve ficar. Bom, o Alexandre Matos vai usar do prestígio que ele tem até com o próprio Atlético Mineiro e com a boa relação que ele tem com o Rodrigo Caetano pra negociar essa permanência. O Galo só aceita vender, esse que é o ponto. Então o Vasco vai ter que abrir a carteira caso queira ficar com o Paulo Henrique pro ano que vem. Carnezinho, parcelado. Será que alguém ainda compra no carnê? Sim, cara. Em tempos de crédito facilitado? Sim. Né? Faz aquele carnê, Rodrigo Caetano, carnezinho aí, pô. Vamos fazer. Faz um abatimento, eu vou te pagar em 8 vezes. Tá bom. Não atraso não, eu pago direitinho. Vamos ver agora como é que vai ser essa nova gestão, né? Mas 2 nomes pra virem, cara. Um tá mais próximo e o outro ainda é sondagem inicial. Que aí é o que foi o que a gente falou ainda há pouco. Aquela movimentação de mercado e de torcida pra saber como é que a galera vai reagir. Primeiro, Tomás Rincon, do Santos, volante venezuelano, de 35 anos de idade, é um nome com o qual o Vasco pretende conversar, porque ele não vai ficar no Vasco, no Santos, pro ano que vem. Outro nome, Felipe Coutinho. Olha. Que tá em baixa no Aston Villa, foi emprestado pro futebol do Catar, pro Al Duhail do Catar, tá disputando lá o campeonato Qatari, né? Tá em baixa no Aston Villa, foi emprestado. E será que ele vem pro Vasco mesmo? 31 anos de idade. Tá no radar, né? Já que tá em baixa, é um jogador identificado. Seria um nome pesado pro ano que vem. Imagina. Nem que fosse um empréstimo até, o Vasco abrindo a carteira mesmo pra tentar uma participação em direitos econômicos. Mas são os 2 nomes, o Rincon e também do Felipe Coutinho. Como é que você vê isso aí, Gabriel Farias? É algo que você vê como distante ou de fato o Vasco tá movimentando legal no mercado? Então, vamos lá. Felipe Coutinho, um sonho. Se o Vasco realmente conseguir encontrar um caminho de trazer o Coutinho, maravilha. E eu acho que é um caminho natural. O Coutinho sempre demonstrou um carinho tão grande pelo Vasco. Na hora de voltar, eu acho que tem que ser, né? Pro gigante tá colhendo. Tomara. Jogador que eu acho que no futebol brasileiro, por mais que não tenha ido bem nas últimas temporadas de Europa... Ia deitar aqui no Brasil, hein? Eu acho que ele deitaria. Ah, Gabriel, e no Catar? No Catar, gente, desculpa, eu não acompanho o campeonato do Catar. Não sei se ele tá jogando bem ou mal, não sei se isso influencia tanto também a nossa análise. Agora, o Rincon, cara, bom nome. Porque nem sempre o time rebaixado é tão ruim assim, tem jogadores tão ruins. O Rincon, ele chegou no meio da temporada no Santos, não jogou tanto. O Rincon tem uma carreira sólida na Itália, chegou a jogar na Juventus, Sampdoria, Gênova, passou pelo futebol alemão, jogador de seleção venezuelana. Eu acho que ele tem uma boa qualidade pra agregar nesse meio de campo pro Vasco. Mesmo com essa idade? Mesmo com essa idade, Breno, porque assim, a gente tá falando de um elenco que precisa ser mais encorpado, um elenco que precisa ter novas opções. O Rincon, ele traz experiência, traz qualidade técnica, um jogador com bom poder de marcação, uma certa qualidade de bola no pé. Cara, eu gosto dessa movimentação, gosto. Claro que você vai ter que equilibrar, você não vai contratar 3, 4 jogadores de 35, 36 anos. Você contrata um de 35, traz um pouco mais jovem, você vai mantendo esse equilíbrio. E aí se encaixa na oportunidade de mercado, porque ele sai de um time que tá rebaixado, que não vai conseguir manter o jogador, e de repente é mais fácil. O elenco do Santos mais é caro. Conta. E aí você pode pescar boas opções no Santos, uma ou outra no América. Por exemplo, o Marcelino Moreno, que tá falando muito no Coritiba. Ano, né? O América tem alguns jogadores interessantes. Eu acho que vale a pena observar. Eu gosto do nome do Rincon para reforçar o Vasco. Vamos aguardar a sequência da negociação, se vai haver de fato uma negociação mais ferrenha pro Vasco trazer o Rincon e o Felipe Coutinho. Será? Vamos aguardar. Uma informação legal do Lucas Pedrosa, nosso colega, um abraço para ele. E nesse início aí de trabalho, a gente tem falado sobre isso, algumas informações nossas também, o Alexandre Matos tá ainda se chegando e tal, botando ali as cartas na mesa, entendendo o cenário, postura normal de um novo executivo que chega num ambiente novo de trabalho, né? Todo mundo que tem um gerente novo, um diretor novo, isso acontece, né? Um coordenador novo, um supervisor, enfim. E no meio disso, havia a questão Ramon Dias, porque o Ramon chegou com uma diretoria anterior. O CEO era o Luiz Melo e o diretor de futebol, o Paulo Brax. Os dois já mudaram, né? O novo CEO, Lúcio Barbosa, o diretor de futebol, o executivo de futebol agora é o Alexandre Matos. Ele também precisava entender, né? Se era da vontade dessa nova diretoria, se é da vontade dessa nova diretoria, a continuidade dele. Tô fazendo esse contexto porque houve uma informação que a gente até apurou e, de fato, né, para uma renovação por mais um ano. Pra quê? Pra dar tranquilidade pro Ramon trabalhar esse ano.
Então ele vai ter, de fato, melhorias na estrutura, como ele pediu, vai ter participação também na escolha de jogadores, não vai ter carta branca, mas ele vai ter participação na escolha dos atletas, como ele queria, para poder reforçar o elenco de um jeito que ele quer trabalhar, normal de qualquer treinador. Então ele vai ter essa tranquilidade pro próximo ano, isso foi garantido para ele. Junto com isso, pegamos um presente, até para ele ter tranquilidade. Ó, vamos renovar por mais um ano, beleza? Beleza. Em contrapartida, o que ele falou? Bom, já que vocês querem renovar por mais um ano, vamos renovar por mais 2, além desse 1, ou seja, até 27, vamos fazer um contrato mais longo, mesmo sendo difícil, né? A gente sabe que casos, por exemplo, como hoje do Abel Ferreira no Palmeiras, são raridade no futebol brasileiro. Um treinador que fica por mais de uma temporada, o que dirá 3 temporadas, 4 temporadas. O Abel Ferreira tá um tempão já no Palmeiras, já completou 3 anos lá no Palmeiras. Tô usando isso como exemplo de um time de Série A, de Campeonato Brasileiro. Mas o que isso indica? Que o Ramon quer trabalhar e quer ter tranquilidade e quer contribuir, né? Ele se adaptou muito bem, na visão dele, ao Rio de Janeiro, conseguiu cumprir o primeiro objetivo, que era tirar o Vasco do Z4, e ele quer cumprir o sonho dele, quer trabalhar no Rio. Mais do que trabalhar no Brasil, era trabalhar no Rio de Janeiro. E o Ramon, a gente sabe, é um cara experiente, né? Tem mais de 60 anos, campeão como jogador, campeão como treinador, e ele viu no Vasco essa oportunidade e se identificou. Então, com tudo isso, ele faz, digamos, essa contraproposta, né? Vamos renovar por mais tempo? A gente não sabe se isso vai se cumprir, né? Se, por exemplo, vai chegar no meio termo até 26. O que a gente tem? Os dois lados querendo trabalhar juntos. O Alexandre Matos com a diretoria da Vasco SAF e o Ramon Dias. Pelo visto, independente do que vier por aí, pela frente, teremos algo positivo. É isso que a gente tá vendo pelo cenário, hein, Gabriel Farias? Então, Ramon Dias pediu até 2027. Até o final de 2026. Tá. Cara, assim, mais 2 temporadas. Eu gosto muito da ideia de ter o Ramon Dias no próximo ano. Acho maravilhoso o Vasco já pensar num projeto a longo prazo e, além de 2024, indicar 2025. Talvez até 2026 já seja um pouquinho demais, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico, o futebol muda muito. Volátil. Um contrato longo requer também uma boa multa. É óbvio que o Ramon Dias quer se proteger de uma possível demissão. Então, assim, eu acho que a gente pode fechar em 2 anos. Ele já teria o ano que vem. O 24 garantido, até 26, talvez? Ou 25 mesmo? Vou trabalhar em temporadas em que ele irá atuar no Vasco. 24, 25. Acho que é o ideal. Pensa, por exemplo, numa Libertadores da América. Porque você pode pensar assim, ano que vem, o Vasco tem uma temporada um pouco mais leve, só com Brasileirão, Estadual e Copa do Brasil. Aí você prepara a casa, tenta fazer uma temporada legal, montar uma base ainda mais forte para no ano seguinte dar um salto numa competição continental. E aí você manteria esse projeto com o mesmo técnico. Assim, é difícil, né, de projetar um contrato tão longo para treinador no Brasil, porque aqui o mercado, como você falou, ele é volátil, né? É um mercado que ele muda muito rapidamente nesse sentido. Com o jogador a gente entende um pouco mais. Claro. O cara tá no auge, tá com 23, 24 anos jogando muita bola, você oferece 5 anos, porque o assédio é muito grande. Não que treinador não receba assédio. Vimos esse ano no futebol brasileiro, no futebol carioca, né? O Botafogo perdeu o Luiz Castro por conta de um assédio de uma equipe da Arábia Saudita. Então acho que o Vasco tem que fazer sim um bom contrato. Um contrato de 2 anos indica uma seriedade, uma confiança muito grande no projeto, mas eu iria com um pouquinho mais calma. Adoro o Ramon Dias, tá? Brinco aqui que ele é meu pai. Será que ele se empolgou com o Rio? Mas eu botaria um pezinho no freio, porque assim, o futebol ele é complicado, né? As coisas mudam de uma hora pra outra. A gente falou mais cedo, né? Todo mundo quer vir pro Rio de Janeiro. E ontem também a gente falou sobre isso, né? Será que o Coroa empolgou? Eu sempre brinco com isso, né? O Rio de Janeiro, ele só não é bom pra quem tá sem grana. Claro que a maioria das pessoas, eu tô falando isso de modo, né, bem genérico. A maioria das pessoas são trabalhadores como nós, claro, né, que não tem tempo pra ficar curtindo a vida o tempo inteiro, não tem o dinheiro sobrando. Um jogador, um treinador ganha um salário realmente astronômico. E aí o cara tá num dos melhores lugares do mundo pra se viver. Gabriel, mas é violento, irmão. Ele anda de carro blindado, ele mora num condomínio de alto padrão, ele tem segurança quando necessário, ele vai frequentar os melhores lugares, né? De repente não vai ter tranquilidade de pegar uma praia sem ser assediado pela torcida e tal. Mas ainda assim é uma vida muito confortável, né, Breno? A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade que tem esses 2 polos. Pra quem tem muita grana, é uma boa ficar por aqui.